Olá pessoal, que bom estar novamente interagindo com vocês. Nesse período de isolamento social, não podemos deixar a aprendizagem parar. Por isso, agora a escola nos permite esse canal, onde nós desenvolveremos nossas aulas de geografia. Que bom ter vocês aqui comigo e vamos falar hoje sobre geologia. A gente vai falar da estrutura da Terra, os agentes internos e externos que agem sobre a superfície terrestre, formando os diversos tipos de relevo. Isso tudo é uma revisão para o que nós veremos nas próximas aulas, que é exatamente sobre a estrutura geológica do Brasil e os tipos de relevo brasileiro. Podemos começar? Então vamos lá. Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Aqui nós vemos uma figura muito importante no estudo da geologia, Alfred Wegener. Ele foi o cientista responsável por desenvolver a teoria das tectônicas das placas. Segundo Wegener, a Terra, ou seja, a superfície terrestre, a crosta terrestre, ela está sob placas tectônicas que estão flutuando como se fossem balsas em cima do manto. E essa flutuação ela provoca movimentos na Terra, na superfície terrestre. E esses movimentos são responsáveis tanto pela formação da estrutura do relevo, como responsável pela forma que os relevos passam a adquirir no decorrer dos milhares e milhões de anos. Segundo Wegener, a Terra era composta por um único continente, chamado de Pangeia. À medida que as placas tectônicas começaram a se movimentar, ou seja, fazer movimentos divergentes, convergentes ou verticais, essa Pangeia, esse único continente, ele começou a se dividir, como a gente pode ver na figura aí ao lado. Aí vocês observam que nós tínhamos um único continente
mas que depois foi tomando suas devidas formas, se distanciando e até nós termos o que podemos dizer hoje de configuração do planeta Terra. Aqui vocês podem observar essas placas tectônicas e onde respectivamente estão todos os continentes. São várias as placas identificadas e nesse gráfico ou neste mapa vocês podem observar a direção em que essas placas geralmente se movimentam. Nós podemos observar aí a placa norte-americana, a placa pacífica, placa de Cocos, placa do Caribe, placa de Nazca, placa sul-americana, que é onde exatamente nós temos o Brasil localizado bem no centro. Temos também a placa euroasiática, que exatamente é onde está localizado os continentes europeu e asiático, a placa africana, placa árabe, placa antártica, placa indo-australiana, placa filipina e placa pacífica. Todas essas placas tectônicas seriam como imensas balsas flutuando sobre o magma. Esse movimento das placas é como está representado aqui nesta gravura. Seria exatamente por essa circulação do manto, né? O fluxo de materiais que compõem o manto, eles estão em contínuo movimento, fazendo com que essas placas, elas também, sob a superfície, possam se movimentar em diversas direções. Essas direções podem ser de afastamento, né, chamado divergente, ou de aproximação, de choque, que é o movimento de convergência. Como também podemos ter um movimento vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, provocado exatamente, como vocês veem na figura, pelo movimento ou pelo fluxo dos materiais, ou pela circulação do calor. O movimento divergente, ele pode ser um movimento construtivo, quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam uma das outras. Vocês podem ver a fusão parcial, onde vocês percebem aí exatamente onde temos áreas de vulcanismo e que as placas, pelo direcionamento, elas estão em uma posição de afastamento. E é aí que ocorre a chamada injeção de magmas básicos. A crosta oceânica, ela também pode ocorrer isso aí, como vocês veem na terceira figura de cima para baixo. E aí esse distanciamento pode ir dando origem à plataforma continental e à dorsal meso-oceânica. Por quê? Porque à medida que se afasta, a superfície terrestre ela termina tendo um abaixamento. E aí há o acúmulo de água devido à quantidade de chuvas que ocorrem no planeta, ou seja, o ciclo da água, né, que pode promover aí o acúmulo de água nessas áreas de rebaixamento. Temos também as convergentes destrutivas, que é quando uma placa tectônica mergulha sobre a outra, sendo uma delas consumida, ou, como chamamos, havendo uma subducção de uma placa. Ou seja, a força de uma placa é bem mais forte do que a outra, fazendo com que esta placa de força menor termine mergulhando. E assim você começa a ter aí uma outra formação, e esse processo é um processo não muito de construção, mas sim de deformação, de destruição de um tipo de relevo. Um destaque que eu trago aqui para vocês, para entendermos sobre geologia, é um termo que vamos usar bastante nestas aulas, que é orogênese, que significa o processo de formação de montanhas, como o próprio nome diz no grego, oros, montanha, e gênese, formação. Então esse processo de formação das montanhas e até mesmo das outras formas de relevo, nós chamamos de orogênese. Mas existem momentos em que essas placas tectônicas elas não estão nesses movimentos, nem convergentes e nem divergentes, onde simplesmente elas se mantêm, mas há uma movimentação, digamos, de deslizamento lateral, uma em relação à outra. E aí pode provocar algumas falhas geológicas, como também alguns abalos sísmicos.
Com isso, finalizamos a videoaula de hoje. Abaixo, na descrição do vídeo, vocês terão um link para uma atividade de revisão do conteúdo que vimos hoje. Até o nosso próximo encontro e bons estudos. Tchau!